disponíveis a permanecer do jeito que tá. Se vocês conseguem enxergar que tá bom o teto que você atingiu, o cargo, o salário, isso faz com que vocês fiquem presos no dia a dia, e essa prisão, né, essa escravidão, como diz o Medeiros, ela faz com que a gente se sinta confortável. Só que esse conforto, por que que ele é provisório, né? Olha aí, tá chegando a nossa estrela da noite, né? Ele já tá entrando aqui. Uau! Bom, como é que você tá, Marcinha? Quero dar um abraço para toda a galera que está aqui. Já vi que o grande Zago está aí. Um abraço para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui. Bom, eu é que me sinto lisonjeada, né? O mestre está aqui com a gente e um dia a gente combinou que ia ser entrar num palco, né, Medeiros? Então eu só não imaginava que ia ser tão rápido, né? Então, cuidado com o que desejas. Mas esse é o primeiro de muitos. Se Deus quiser, Medeiros. Eu, antes de te apresentar, que você se apresente, eu acho que é bem legal. Eu gostaria muito de afirmar para você a importância sua em nossas vidas, né? Lá de casa, na minha e do André. Então, a nossa gratidão pela sua entrega, pelo seu envolvimento. O Medeiros, ele foi responsável por clarear o meu propósito de vida, né? E aí, quando você consegue descobrir o seu propósito de vida, a vida ela fica diferente, com uma cor diferente. E aí a gente vai falar sobre liderança imbatível, né? E só para mostrar para vocês o quanto ele liderou a minha vida de um formato diferente, que contagiou o André lá em casa também, né? E hoje, graças a Deus, a gente está cada dia subindo um degrau, e essa escada foi proporcionada pelo Medeiros. Então, gratidão, Medeiros, pela sua presença em nossas vidas, gratidão pela sua dedicação, pelo seu envolvimento. Eu queria deixar isso registrado para a eternidade, que é a nossa primeira vez no palco de muitos outros. Marcinha, eu que agradeço aí. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você e, assim, fico muito lisonjeado de ouvir você falar isso. E pode ter certeza que você e o André realmente são pessoas especiais para mim, fazem parte da minha caminhada, da minha equipe, do meu time, e pode ter certeza que a gente ainda vai ter muitos palcos juntos ainda. Que assim seja. Então, por favor, o palco é seu, pode se apresentar. Eu estava contando um pouquinho da importância da mentalidade, né, do mindset, de você perceber que esse ciclo contínuo que a gente se sente na zona de conforto não é tão confortável assim, né? E com o tempo isso vai acabar se depreciando, e com esse novo normal ele se intensificou. Então, eu gostaria que você se apresentasse e o palco é seu. Bom, eu sou Antônio Medeiros, sou mentor e palestrante na área de liderança, sou tenente-coronel do Exército Brasileiro, atualmente estou residindo em Salvador, mas posso dizer que conheço ou residi no Brasil praticamente inteiro, né? Morei no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estou morando agora no Nordeste, Brasília, Pará, Amazonas, enfim, foram diversos estados. Então, eu sou um apaixonado pelo nosso Brasil. E, Márcia, quando você fala de mentalidade, né? Mentalidade é tudo. Né? Mentalidade é tudo. E eu nunca fiz uma live com a camisa do Flamengo. E talvez você vai me perguntar assim, pô, meu Deus, não tinha uma camisa melhor para você aparecer na live de hoje, né? E a primeira coisa que eu queria deixar marcado na cabeça de todos que estão na nossa live é que o líder não tem medo de se posicionar. O líder não tem medo, o líder imbatível é aquele que a equipe dele sabe quem ele é. Ele não tem medo de se posicionar, ele não tem medo de mostrar quem ele é. E esse é o primeiro ponto para que o líder seja realmente imbatível. O time, a equipe precisa saber qual a camisa você veste.
Eu, durante algum tempo, servi num quartel e a gente tinha um comandante que ele era um perfil muito bipolar, né? E a gente brincava, quando o primeiro que avistasse o comandante chegando no quartel, a gente perguntava: fulano, ele veio de Ruth ou ele veio de Raquel? E era bem na época daquela novela, né? Acho que é Glória Pires, da Glória Pires, que eram duas irmãs gêmeas. Uma era a Rutinha e a outra era a Raquel, né? A Rutinha era toda amorosa, toda meiga, e a Raquel era um monstro, um bicho de sete cabeças, né? E esse comandante, ele acabou trazendo essa característica para ele. E a gente perguntava: poxa, o comandante hoje, quem veio? Foi a Ruth ou foi a Raquel? Isso mostrava para nós que ele era alguém que a gente não confiava. Ele era alguém que vestia um dia uma camisa, outro dia outra camisa. Um dia ele era uma pessoa, outro dia ele era outra pessoa. Então, a mentalidade, ela é importante, porque quem tem uma mentalidade, digamos assim, firmada com propósito, quem tem uma mentalidade extremamente focada, você sabe exatamente qual a camisa ele veste. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar que o Flamengo é o melhor time do Brasil. E você pode discordar disso, mas não é por isso que eu vou deixar de ser Flamengo. Não é por isso que eu vou deixar de vestir a minha camisa. E muitas vezes dentro das empresas a gente vê líderes que são líderes dúbios, líderes que têm duas caras, líderes que vestem duas camisas, líderes que diante de uma equipe ele é de um jeito, diante de outra equipe ele é de outro. Diante do chefe ele veste uma camisa, diante da equipe ele veste outra. E esse tipo de líder, ele não é imbatível, porque o líder imbatível é aquele que veste sempre a mesma camisa, independente de qual seja o adversário, independente de qual seja o jogo, independente de qual seja o campeonato. Todo mundo sabe que ele veste aquela camisa. Então, em homenagem a você, Marcinho, uma pessoa especial, eu vim hoje com o manto sagrado, muito bem vestido, tá certo? Traje de gala, para já deixar marcado na cabeça da nossa audiência. Se você quer ser imbatível, saiba qual é a camisa que você veste. Tenha uma mentalidade exatamente focada para onde você quer ir, para onde você quer estar no futuro. E eu estou à sua disposição. Se você quiser perguntar, ou a nossa audiência quiser perguntar, não pergunte se sou capaz. Dê-nos a missão. Olha, Medeiros, assim, na verdade você tem muita experiência, você tem muita bagagem, e eu gostaria de contribuir toda essa bagagem aí com o nosso público que está nos prestigiando, que é um prazer imenso ter todos aqui com a gente, contribuindo para essa noite, né? E quando você está falando sobre esse posicionamento, Medeiros, para mim foi muito relevante na minha história. Esse posicionamento, às vezes, ele fica meio escondido, e eu queria só evidenciar isso para todos, que às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente não quer mostrar fragilidade, né? Porque a gente tem um teto de crescimento e para a gente dar esse upgrade, você precisa se permitir ser vulnerável para aprender coisas novas, novas competências, para pedir ajuda para quem esteja numa posição melhor como mentor, né? Então, e eu percebi isso quando a gente começou a se entregar, né, no curso, né, que a gente fez junto, que você foi o mentor. E eu achei que isso foi muito relevante, acessar essa vulnerabilidade para assumir um novo papel de posicionamento. Isso fez muita diferença na minha história, porque eu encontrei coisas que estavam debaixo do tapete, tinha coisas que estavam escondidas no meu inconsciente e que hoje me proporciona ter mais força, mais firmeza. E eu queria que você contasse um pouco dessa importância, compartilhando com o pessoal. Bom, cara, olha, parece até que a gente combinou, né? Sintonia, sintonia. Eu falo de a gente vestir a camisa e você saber, né, qual é a habilidade. O meu time, ele... Eu acho que... Medeiros, você pode repetir, por favor? A transmissão falhou? Tá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você fala de vulnerabilidades, é muito interessante, né? Eu costumo dizer que o líder, ele não é um super-herói.
Tá? O líder, ele não é alguém infalível. O líder, ele não é alguém que sabe tudo e tem todas as respostas. O líder é apenas um catalisador de intenções. Então, o líder é aquele que... O que é um catalisador? O catalisador é aquele que traz para si as coisas e, a partir de catalisar, ele dá um novo direcionamento. O catalisador é aquele que puxa para si. E o líder é justamente esse, que puxa para si as necessidades, que puxa para si as aspirações. Mas isso não quer dizer que ele sabe tudo e que ele tem todas as respostas. Em muitos momentos na minha história, na minha vida, eu consegui chegar em altos patamares porque eu decidi expor as minhas fragilidades. E muitas vezes eu digo para você o seguinte: a sua equipe sabe muito antes de você as suas fragilidades. Existem dois tipos de líder: aqueles que admitem as fragilidades e conversam abertamente sobre isso, ou aqueles que a equipe zoa, ou a equipe brinca, faz chacota com eles quando eles saem da sala, justamente com as fragilidades dele. Porque a equipe saber as suas fragilidades, isso aí é com certeza que a equipe sabe. A sua esposa saber as suas dificuldades é com certeza. O seu marido é com certeza. Os seus filhos é com certeza. Então, a grande verdade é, eu não sou super-herói, eu sou extremamente humano. E como todos os humanos, eu tenho pontos fortes e tenho pontos fracos. O verdadeiro líder que não tem medo de se expor é o líder que se abre para as fragilidades. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu para trabalhar em Foz, eu recebi uma função que era extremamente complicada para mim, chamada fiscal administrativo. Fiscal administrativo é aquele que faz a parte de licitação, é o que faz toda a parte administrativa que envolve recursos financeiros para uma unidade. E da minha mão passavam milhões por ano, né? E eu precisava administrar esse recurso para comprar combustível, água, combustível, alimentação, uniforme, tudo isso passava pela minha mão e eu precisava administrar esse recurso. Só que eu era leigo na atividade. E eu vi muitos fiscais administrativos, eles trocaram os pés pelas mãos, porque eles eram mais antigos, eram coronéis às vezes, eles achavam que sabiam de tudo. E não queriam mostrar a fragilidade. Quando eu assumi a função, eu reuni a equipe e disse: pessoal, é o seguinte, eu tenho essa característica, tenho essa. Agora, eu tenho muitas deficiências. Eu não sei nada da parte legislativa que envolve essa função. Eu não sei muita coisa sobre controle patrimonial. E falei, olha, e tem um negócio pior ainda. Eu sou péssimo em fiscalizar. Eu sou alguém que delega, confio, e eu não sou alguém que fica procurando, né, fio em ovo. Então, eu preciso que vocês me ajudem. Antes que alguém lá de fora me critique, antes que vocês me critiquem, uma hora, eu falei assim mesmo, uma hora que eu sair da sala, eu prefiro que vocês me ajudem e que a gente se blinde, que nós possamos ser uma equipe para que a gente não seja criticado lá fora. Porque todas as vezes que alguém falar mal do meu trabalho, está falando do seu também. E eu disse, olha, segunda-feira, você é o dia que você vai me levar no rancho. Terça-feira, você é o dia que você vai me levar no depósito de material. Quinta-feira, você é o dia que vai me levar no almoxerifado. Você não pode ir embora na segunda se eu não conferir o depósito do rancho. Você não pode ir embora na terça se eu não for no depósito de material. Você não pode ir embora na quarta se eu não for no almoxerifado. Você não pode ir embora na quinta se a gente não for no posto de combustível. Ou seja, eu peguei a minha equipe e eu disse para eles, eu sou incapaz de fazer isso sozinho. Eu não fui formado para isso, eu fui formado para a guerra. Mas eu estou numa parte administrativa. E eu disse para eles, olha, nós vestimos o mesmo manto. Tá certo? Eu sou coronel, vocês são a minha equipe, mas nós vestimos o mesmo manto. E eu tenho muitas dificuldades nessa parte administrativa. Se vocês não cuidarem de mim e não me mostrarem o caminho, com certeza eu vou trocar os pés pelas mãos. Agora eu digo para você, o líder falar isso, ele tem que ter uma coragem extremamente forte. E outra coisa, quando você abre a sua vulnerabilidade, por incrível que pareça, você se torna mais forte. Quando você abre
a vulnerabilidade, as pessoas que estão à sua volta, elas deixam de te criticar pela vulnerabilidade e passam a te ajudar a ser mais forte onde você é vulnerável. Quando você Quem se ama abre, acolhe, né? é como, Quem ama acolhe. é como se você abrisse, é como se você abrisse uma janela para o sol. Vai entrar ou vão entrar raios que vão iluminar o seu cômodo, o seu ambiente, e muitas vezes você não vai saber de onde, mas você vai se sentir mais iluminado e mais forte. Então, é o que a Mari está colocando ali. A humildade talvez seja uma das grandes bandeiras do líder imbatível. Quando o líder se coloca como humano, quando o líder se coloca como alguém que também tem as suas deficiências, quando o líder diz, olha, pessoal, eu errei, eu me excedi, olha, pessoal, eu passei do ponto, eu perdi um pouco o controle e eu errei. Quando isso acontece, é muito legal, tá? É muito bacana e a própria equipe fala, putz, o chefe sabe que errou com a gente. E é muito legal que ele reconheceu. E cria mais vínculo, né, Medeiros? Quando você se abre para o humano, né? Além das pessoas começarem a te admirar diferente, porque o mercado é muito arrogante, é muito prepotente, né? Então, quando você se abre para ser uma pessoa vulnerável, que você pede ajuda, ela cria mais vínculo, né? Ela faz com que ela faz de bom grado, né? Ela se esforça mais para que isso aconteça. Aqui na nossa empresa, né, a gente administra 12 empreendimentos atualmente e a gente tem de faxineira, zelador, fiscal de patrimônio, né, até os proprietários de empreendimentos, né? E isso é muito difícil conciliar essas várias culturas no mesmo local. E a gente tem hotel também, tem que valorizar a marca. E quando a gente começa a mostrar que nós estamos disponíveis, nós temos dificuldades como eles, mas que a gente só está num patamar diferente, né? Uma função diferente, mas todo mundo está priorizando o bem-estar em comum dentro do condomínio. E aí a coisa ela flui de uma maneira que eu morro de orgulho, né, dos meus funcionários. Eu tenho uma admiração absurda, porque assim, todos os lugares que eu vou, o pessoal falou, nossa, trabalho com a Márcia e com o André lá na Mafra. E aí eles citam com um sorriso desse tamanho, né? Então, isso pra gente não tem preço. Esse vínculo, essa aproximação, essa admiração, né? Então, é muito interessante que quanto mais você se permitir ser vulnerável, mais as pessoas te acolhem, né? Exatamente. Quanto mais você se permitir ser vulnerável, é exatamente isso. As pessoas te acolhem porque elas olham e falam assim, cara, eu posso ser importante para a Márcia, eu posso ser importante para o fulano, para o ciclano. Eu costumo dizer que se eu pudesse classificar, né, o que é o líder, né? O líder é alguém que tira as travas da sua equipe. O líder é alguém que tira o impedimento das suas equipes. O líder é aquele que está olhando para a equipe e perguntando aonde eu posso atuar para que eu possa tirar as barreiras para que fulano, ciclano e beltrano executem o melhor trabalho possível. Quando o liderado ele entende que você olha para ele com o olhar de querer fazer dele alguém melhor, quando o liderado entende que você, antes de olhar para o chefe, você olha para ele, o liderado ele se sente prestigiado, como o André disse, ele se sente mais humano. Ele se sente coparticipante, como disse aí o grande Zago. E uma das coisas que eu aprendi, assim, eu não estou fazendo apologia à guerra, tá? Mas as batalhas, elas ensinam coisas maravilhosas para nós, né? Nenhum comandante, em nenhuma batalha, de qualquer tipo que seja, ele olha para o chefe. Em todas as batalhas, o comandante olha para os liderados. Quando você está com uma tropa disposta, seja num terreno aberto, seja na favela, quando você vai subir um morro, o comandante está sempre à retaguarda para que ele possa ver todos os homens. O comandante dele está aqui, ó, atrás, e ele não olha para o comandante dele.
ele olha para os homens, ele olha para a sua equipe, ele olha para a sua tropa. A missão dele ali atrás é olhar e falar assim, por onde eu posso mandar fulano ir? Por onde eu posso mandar fulano infiltrar? Que horas eu posso mandar a Márcia avançar que ela não vai ficar vulnerável? E o grande papel do líder é justamente esse. É aquele que está de fora olhando com uma visão sistêmica e ele ensinando você a fazer os movimentos dentro da empresa, onde você estiver. Então, o líder é justamente essa pessoa que está preocupado com a sua equipe no sentido de desenvolvê-la. Eu costumo dizer que um líder ele é promovido, Marcinha, quando ele olha para o liderado, quando ele capacita o liderado e ele faz o liderado ser capaz de substituí-lo. Porque quando o líder prepara alguém da sua equipe para substituí-lo, ele é promovido. Porque nenhuma empresa, nenhum CEO é maluco de tirar um líder de uma posição se não tem outro para ocupar. E muitas vezes a gente tem tanto receio de que a gente seja substituído por alguém que a gente guarda para nós o conhecimento. A gente não se preocupa em desenvolver o outro. E eu costumo sempre dizer isso. Se você não desenvolve a equipe, você não cresce. Porque você nunca vai ter ninguém pronto para ocupar o seu lugar na empresa. Então, o líder imbatível é aquele que veste a camisa. Tá certo? O líder imbatível é aquele que transforma a sua equipe num time. Aí você vai perguntar assim, Medeiros, qual a diferença entre uma equipe e um verdadeiro time? Ou melhor, qual a diferença entre uma organização e um time? Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, Marcinha, o Flamengo, né? Vou usar o manto sagrado. O Flamengo foi campeão da Libertadores ano passado, né? Em 2019, final de 2019, dezembro de 2019. E a gente diz assim, não, nós somos bicampeões da Libertadores. A grande verdade é que nós não somos bicampeões da Libertadores, tá? Quem é bicampeão da Libertadores é quem entrou em campo. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, são os jogadores que jogaram aquela partida. Eles foram bicampeões, né? Só que nós, né, nós torcedores dizemos assim, nós somos bicampeões. E a grande verdade é que quem foi bicampeão é o cara que entrou em campo, que botou a canela, é a pessoa que ralou, que ficou fora de casa muitos dias, que viajou lá para o Chile, acho que foi Chile, não foi Peru, não me lembro, para jogar a partida, que colocou a sua canela em risco. Medeiros, por que você está falando isso? Porque durante muito tempo nas nossas empresas, Marcinho, a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem o torcedor e o jogador. A gente tem o torcedor que é aquele que põe a camisa, mas se você olhar a camisa dele na parte das costas, não tem número e nem nome. Porque essa camisa é de torcedor. É o torcedor que se o time for bem, ele vibra. Mas ele não está pronto para colocar o pé dele a risco. Ele não está pronto para participar. Ele não dá o melhor dele. Ele não soa a camisa, mas ele gosta do time. Ele aplaude. E o grande problema é que jogador está sempre no campo e torcedor está sempre na arquibancada. O verdadeiro líder imbatível é aquele que coloca todo o seu time em campo. É aquele que não aceita que mesmo que você esteja com a camisa, mas não existe dentro da empresa lugar para torcedor. Dentro da empresa só existe lugar para jogador. Então, o verdadeiro líder imbatível é aquele que veste a camisa, mas é aquele que coloca todo o time para vestir a camisa com número e nome. O verdadeiro líder imbatível é aquele que leva os seus jogadores para jogar. Eu sou mentor de alguns treinamentos e eu digo para você, tá certo? Alguns jogadores podem até ficar na torcida, mas vai ser difícil, porque eu vou incomodar. Tá? Eu vou incomodar. Eu sei. Eu crio sistema, eu crio planilha, eu dou um jeito. Se eu ver que o cara não está indo, eu ligo para ele, eu falo, camarada, você tem que jogar. Você veio aqui para jogar. Tá certo? Você não veio aqui para botar a camisa do imbatível e fingir que está jogando. Porque eu não estou fingindo que estou brincando. Tá? Se for para ficar na torcida, fica no outro time, né? Fica no outro time. No meu time eu não quero torcida, eu só quero jogador. Então, o verdadeiro líder imbatível é aquele que não permite torcedor.
dentro da empresa. Dentro da empresa só tem jogador. Tá certo? E a gente precisa... O André fez uma pergunta para você, Medeiros. O que, que você espera dessa liderança aí para daqui a alguns anos? Você tem algum pitaco, alguma sugestão para o pessoal que está nos assistindo, né, que está nos prestigiando? Como é que você enxerga o horizonte, né? Eu sei que você já ditou as estratégias do que você vive, do que você ensina, do que você aplica, mas você acha que vai mudar alguma coisa para daqui a alguns anos? Conta um pouquinho da sua percepção. Bom, eu acho não, tenho certeza. A primeira coisa que vai mudar é o seguinte, os líderes, eles estavam acostumados com um sistema extremamente organizado. O liderado tinha hora para entrar e hora para sair. O liderado começava como trainee, depois ele passava a ser gerente, depois ele passava a ser supervisor, depois ele passava a ser gerente, depois ele passava a ser CEO. Diretor e CEO, tá certo? O líder estava acostumado que existiam momentos que ele estava trabalhando, e momentos que ele estava em casa, e momentos que ele estava em lazer. E a grande verdade é que o mundo deixou de ser organizado, ele deixou de ser linear, e ele deixou de ser previsível. E o mundo, e a pandemia veio para selar esse mundo que já vinha se desenhando desde a virada do milênio, ele passou a ser um mundo disruptivo, extremamente caótico e extremamente bagunçado, no sentido de não ter uma ordem. O híbrido, né? Que as pessoas ainda não querem aceitar. Então, o que acontece? Esse líder, ele, antigamente, ele dizia assim, pessoal, nós temos uma missão a cumprir, aqui está o mapa está na minha mão, a bússola está na minha mão, é só você me seguir que as coisas vão dar certo. Porque está todo mundo embaixo da asa dele. O líder do futuro vai ter que ser diferente. Ele vai ter que dizer assim, pessoal, aqui tem um mapa para cada um, aqui tem uma bússola para cada um, e eu estou indo na direção tal. E eu encontro vocês amanhã, tal hora, em tal ponto. O líder do futuro é o líder que vai ter que aprender a trabalhar de forma remota. O líder do futuro é aquele que vai ter que aprender a trabalhar com as diversidades de pensamento e com a diversidade de gerações. O líder do futuro é aquele que não vai estar presente em todos os momentos da sua equipe, ele não vai estar olhando se o cara está no WhatsApp ou no Facebook, ele não vai estar batendo ponto, tá certo? Porque não vai ter ponto para bater. O líder do futuro é aquele que vai ser extremamente pragmático e vai entregar a tarefa na sua mão e dizer assim, olha, nós estamos indo para lá, eu te encontro lá. E ao longo do caminho ele vai ter que ter checkpoints para que ele consiga checar se a equipe está indo na mesma direção. Hoje a gente tem uma técnica que é muito interessante. Existem diversos tipos de guerra e vocês não sabem disso, né? E não precisa saber realmente. Mas uma das guerras que a gente tem, a gente chama de guerra combate à localidade. Né? Combate à localidade é quando você coloca a tropa dentro de uma cidade. E na cidade você não consegue ver quem está no outro quarteirão, qual altura ele está. Então você precisa fazer um planejamento muito bem orquestrado e você precisa criar linhas de controle, tá certo? Só que o comandante não vê a sua tropa, porque as casas impedem que você veja mais do que 2 ou 3. E como que a gente avança sem olhar, sem ver, sem conseguir coordenar? Por meio de um planejamento muito bem detalhado e por meio de pontos de controle. E o líder do futuro, ele vai ter que saber planejar muito bem e ele vai ter que saber estabelecer pontos de controle para que ele consiga levar toda a sua equipe na mesma direção, muitas vezes sem estar presente. Então, essa é uma das dicas. A segunda dica é não brigar com a tecnologia, tá certo? Não tem como você brigar com a tecnologia. Ela veio para ficar. Não adianta você querer melhorar a máquina de escrever, que não vai dar certo. A máquina de escrever já era. Tá? Então, essa gestão tradicional, essa relação de liderança tradicional, ela ficou para trás. Liderança não tem nada a ver hoje com idade, com tempo de casa,
Liderança hoje não tem nada a ver com experiência. Liderança tem a ver com conexão e visão. Tá? Quando você conecta com o outro e dá visão de futuro, você lidera o outro independente da situação sua na empresa. E para gerar conexão com esse funcionário, com esse liderado, né, com esse mundo virtual que a gente está vivendo sem limite, né, Medeiros? Você precisa estar muito bem posicionado, você realmente precisa estabelecer um percurso, você precisa estabelecer uma estratégia, você precisa saber muito bem o que você quer fazer, onde você quer chegar, para que realmente você consiga agregar tudo isso para conectar, né? Porque antigamente a gente falava muito e fazia pouco, né? E hoje, infelizmente, é tudo virtual. Todo mundo se acompanha, todo mundo se conhece, né? Então, hoje não tem como esconder mais a verdade. Se você não for coerente com o seu propósito, se não for coerente com as atitudes, ó, infelizmente não vai conseguir existir conexão, né? Exatamente. Por isso que eu vivo a camisa do Flamengo. Hoje não tem como você esconder o seu time. Porque as redes sociais, elas vão te denunciar, tá certo? Hoje não tem mais espaço para você vestir capas de personagens dentro das empresas. O verdadeiro líder que engaja é o líder que é quem ele é, seja onde ele estiver. O líder que realmente engaja é o líder que a equipe não tem dúvida de quem ele é. Se você deixa dúvida para a sua equipe de quem você é muito ruim para o engajamento da sua equipe. Se você tem... Ele fica em dúvida, né? Ele não consegue se posicionar, né? Porque você é a luz para ele, se a sua luz está distorcida, como é que ele vai se referenciar, né? E você me perguntou sobre características do líder do futuro, Marcinha. Eu vou falar para você algumas características. A primeira delas é visão além do alcance, né? Quem era da minha época aí, acho que era o He-Man que dizia, né? Não sei se era o He-Man, sei lá, tinha um que dizia visão além do alcance, né? E eu costumo dizer que é uma visão sistêmica. Tem um livro que chama-se Mito do Empreendedor, e esse livro ele traz para nós uma visão sistêmica de qualquer tipo de negócio. O líder do futuro ele precisa ter visão sistêmica, ele precisa olhar mais longe. A segunda coisa que o líder do futuro precisa ter, Marcinha, é decisão na medida certa. Poxa, Medeiros, o que é decisão na medida certa? Decisão na medida certa é não muito para lá e nem muito para cá. Ele precisa entender que ele precisa equilibrar as necessidades da equipe e as necessidades do colaborador. A gente viveu uma época da Revolução Industrial em que as decisões eram muito baseadas no lucro da empresa e pouco baseado no trabalhador. E depois a gente viveu uma outra era, quando, na virada do milênio, que entrou o monte executivo, as empresas começaram a levar um lado muito do trabalhador e pouco da empresa, e também não se sustentou. E a grande verdade é que ele precisa ter a decisão na medida certa. Eu não preciso ter o lucro máximo, como também eu não preciso ter o lucro mínimo. Eu preciso ter um lucro ajustado, onde eu consiga dar uma boa qualidade, uma boa autonomia, tá certo? Mas que eu consiga ter lucro para manter a empresa. A terceira característica que o líder do futuro não pode abrir mão é a atitude inovadora. Inovação é algo que vai estar presente na nova geração e que já está presente no nosso dia a dia em todos os momentos. O líder do futuro ele tem que ser alguém disruptivo. Ele tem que ser alguém que está sempre pensando no seguinte: como que eu posso transformar o meu processo? Como que eu posso transformar o meu resultado? Como que eu posso fazer isso de uma maneira melhor? Tá certo? E uma quarta característica que eu acho que sim, é muito importante do líder do futuro é a autonomia compartilhada. Caramba, Medeiros, o que é autonomia compartilhada? Autonomia compartilhada é: eu não vou colocar o meu liderado embaixo da minha asa. É o caso que eu falei do mapa. Né? Eu vou dar autonomia para ele, mas eu não vou dar uma autonomia deliberada. Eu vou dar uma autonomia controlada. Como que é isso, Medeiros? Eu preciso ter checkpoints, linhas de controle. Ele precisa saber que ele está sozinho, ou melhor, ele precisa saber que ele está desacompanhado, mas não está sozinho. Ele precisa saber que ele tem autonomia, mas que ele tem que prestar conta da autonomia.
Ele precisa saber que ele está avançando, que ele está ganhando responsabilidades, mas ele precisa saber que as responsabilidades aumentam, mas aumentam também os níveis de cobrança. E a última coisa que eu acho assim que é muito importante nesses dias é a gente ter uma blindagem da negatividade. O líder do futuro ele precisa se blindar da negatividade, porque cada vez mais a gente vê os consultórios lotados de pessoas com problemas emocionais, com a saúde emocional debilitada, e a gente precisa se blindar cada dia mais da negatividade, né? Então você vê um momento, principalmente pós-pandemia, é um momento que vai trazer, ou que vai aflorar quando tudo isso passar, vai aflorar muitas coisas, né? Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus negócios, pessoas que perderam a esperança, e o líder precisa ser alguém que blinda a sua equipe da negatividade. Então, acho que essas características são as principais para o líder do futuro, tá certo? Se eu tivesse que listar delas qual é a mais importante, para mim seria visão sistêmica. O líder que tem visão é um líder que consegue transformar qualquer cenário. A começar por Jesus Cristo, e depois você pode passar por Luther King, depois você pode trazer muitos outros homens que conseguiram mudar um cenário, mudar uma história através de uma visão sistêmica, uma visão maior, de um alcance maior. Então, Gandhi, nossa, tem muitos homens que por meio de sua visão conseguiram transformar vários negócios e várias pessoas. E para as pessoas que estão aqui, que são visionários, né, que estão bem posicionados, nós estamos disponíveis, tanto eu quanto o Medeiros, né, com as nossas mídias sociais, que a gente puder contribuir. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, nós estamos extremamente à disposição, né, Medeiros? Inclusive, eu queria agradecer a sua disposição, a disposição das pessoas aqui, que a gente já está indo para a reta final, né? Daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo com o Arthur Chiniachik para falar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a minha metodologia, sobre os resultados que você, de certa forma, desabrochou, né? Que você nos auxiliou muito. Então, gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua parceria, pelo seu vínculo conosco. Então, só gratidão por você estar com a gente na nossa vida. Eu que agradeço, tá certo? Agradeço a toda a nossa audiência. E mais uma vez eu digo para você, quer ser um líder imbatível? A sua equipe precisa saber qual a camisa que você veste. O líder imbatível nunca fica em cima do muro, porque em cima do muro você toma pedrada dos dois lados. Você precisa se deixar bem claro quem você é como pessoa, como profissional. Você precisa deixar bem claro a sua ética, a sua forma de agir, de trabalhar e de pensar. E você não pode trair você mesmo, tá certo? Você precisa ser íntegro. Ser íntegro quer dizer ser inteiro. Ser íntegro quer dizer não dividir. Então, que você aprenda o primeiro passo se você quer ser líder, independente de onde você esteja, começando, no final, no meio, você precisa deixar muito claro qual é o seu time, qual é a sua camisa, quem você é. A partir daí as pessoas vão confiar em você, ok? Então, e falando em posicionamento, deixa eu aproveitar aqui e contar uma notícia quente, né? Inspirada no Medeiros. Em maio, a gente vai estar lançando nas nossas mídias uma mentoria para tratar da performance de gestão, tanto de empresários quanto de gestores. Quem quiser saber detalhes, ter um desconto extra, coloca lá no meu direct, mentoria, né? E aí eu só tenho a agradecer novamente a todo mundo que está aqui com a gente. Gratidão por vocês estarem presentes na nossa vida. Espero que nós contribuímos de certa forma, né, para o desenvolvimento de vocês e que vocês apliquem mais e mais essa liderança imbatível com as citações aí do Medeiro na noite de hoje. Obrigada, Um Medeiros. Obrigada, pessoal. Tchau, Eda. Tchau. Tchau, Valéria. Tchau, Denise. Toda essa galera nossa aí. Um abraço. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.